Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Muitíssimo obrigado, inclusive, pela sua atenção desde já. Se você já se inscreveu, se já é inscrito no canal, muitíssimo obrigado por você estar passeando por aqui também, conferindo nossas playlists, nossos vídeos, tá? Se você ainda não é e pretende, então, muitíssimo obrigado. Você curte aí, vai lá, se inscreva, aciona o sininho para receber as notificações aqui do nosso canal, tá bom? Bem, aqui a gente fala, evidentemente, de TV, de cinema, mas falamos também sobre futebol. E uma das coisas que tem chamado a atenção de todo mundo, que tem gerado grande discussão, grande debate também na imprensa do mundo inteiro, é este valor que foi divulgado do contrato de Lionel Messi com o Barcelona. Contrato de 555 milhões de euros. Este, pelo menos, é o valor que foi informado em manchete de capa do jornal El Mundo, né? Jornal espanhol. Muito bem, gente. Então isso trouxe uma grande reviravolta em relação a muitos aspectos, decisões a serem tomadas do mundo do Barcelona e de Barcelona também. Tá? Evidentemente, isso traz também uma preocupação para o próprio Messi e suas pretensões. Bem, aqui, pessoal, eu vou partir exatamente do início de tudo para trazer uma avaliação que eu acredito que deve estar mais... deve ser pelo menos deve ser levada mais em conta, né? Ou estar mais no epicentro de tudo isso. E por que eu penso aqui, estes valores vieram à tona agora da maneira que vieram e, afinal de contas, o que estaria por trás disso tudo, né? Olha aqui, então, tudo veio à tona através do jornal El Mundo, como eu disse a vocês, que traz uma manchete de capa, e nesta manchete de capa, o rosto do Lionel Messi, né, na parte dos olhos ali, como se estivesse mostrando visivelmente para você, diante dos seus olhos aí, 555,237 milhões, né, de euros, tá certo? Que foi convertido aqui para a nossa moeda em algo maior que 3,5 bilhões de reais. Mas esse valor em si não interessa, porque o euro ele oscila bastante e lá tudo é feito em euro, não teria nenhum tipo de respaldo nesse sentido aqui, né? Bem, então vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu pergunto aqui é por que só agora esse contrato vazou? Quem teria vazado o contrato? E quais as pessoas que estariam por trás disso tudo? Eu lembro que muito se discutiu, e essa discussão já é antiga, já tem pelo menos uns 8 anos, do que seria Barcelona, do que seria o campeonato espanhol sem a presença de Lionel Messi. Sim, porque sabe-se através de dados do próprio Barcelona, né, do mundo do futebol, que muito se procura Barcelona por ídolos, por causa dos ídolos também que Barcelona tem, né? São cultuados, são praticamente venerados em Barcelona. E Lionel Messi é um daqueles que extrapolam esse território geográfico. Ele é um jogador, assim, valorizado no mundo inteiro, né? Ele é um jogador cuja marca extrapola para o mundo inteiro. Muita gente vai a Barcelona para ver Lionel Messi. Muita gente assiste a jogos do Campeonato Espanhol para ver o Lionel Messi. O Messi é uma atração não para Barcelona, mas para a própria Espanha como um todo. A movimentação de camisas, a movimentação do estádio, a movimentação de produtos, tá? Tudo isso, a própria marca Messi levando o Barcelona para todos os lugares do planeta, os jogos amistosos, onde se fala por aí que 50% apenas pela presença do Messi nesses jogos amistosos, sem contar uma série de outras questões que o Messi traria de benefício para o clube, tá? Mas veio à tona este valor. Vamos lá então. Se você está falando de 555 milhões nas temporadas 17-18, 18-19, 19-20 e 20-21, nós estamos falando de 555 milhões em 4 temporadas. Isso vai dar em torno de 130 milhões de euros por temporada, mais ou menos, né? 130 milhões de euros por temporada. Então, gente, é o seguinte, Messi levantaria 130 milhões de euros por ano no Barcelona? Essa é a pergunta. Mas aqui vamos nos perguntar o seguinte, lá atrás, quando na temporada 17-18,
E muito já se debatia, já se comentava qual é mesmo o real valor do contrato do Lionel Messi com o Barcelona. Quanto custa tirar o Messi do Barcelona? Que cláusulas específicas tem? Todo mundo era bem curioso em relação a esse contrato do Messi, tá? Muito curioso. Principalmente naquele momento em que o Cristiano Ronaldo saiu ali do Real Madrid. Anos ali antes da saída do Cristiano Ronaldo já se discutia em relação a valores, a valorização de jogadores e muitas vezes levantavam a bola Messi e tudo mais. Vocês lembram que houve ali uma conversação, uma tentativa de trazer o Neymar do Paris Saint-Germain de novo para o Barcelona, e foi aí que se percebeu também, veio à tona de maneira mais profunda, a situação real do Barcelona, e se discutia se o Barcelona tinha condições ou não. O próprio Messi já afirmou em uma entrevista que não é antiga, né, uma entrevista até recente, que o Barcelona não teria condições financeiras de trazer o Neymar, né? Então, é o seguinte, gente. Depois daquele fiasco do Barcelona perdendo por 8-2 na Champions League, na temporada passada, veio então a decisão do Messi de querer sair por motivos que são de competitividade, segundo ele, que ele quer ganhar, quer ter um time competitivo para poder sonhar em ganhar, quer ser um vencedor, mas ao mesmo tempo quer sair do Barcelona porque ele entende que acabou o tempo dele no clube e que assim haveria uma renovação natural também, né? Alguns discutem até se essa renovação poderia ser pelos pés do próprio Messi, organizando e tudo mais. Essa é outra discussão. O fato é que eu estou colocando isso aqui justamente para dizer o seguinte: nem nesse momento se especulou o contrato de Messi. Nem nesse momento a imprensa foi atrás, pois era um momento de grande rebuliço, né, em relação às investigações, às apurações jornalísticas em relação ao jogador. Depois veio aquele burofax que o Messi mandou para o presidente do Barcelona, mandou para o Clube Barcelona dizendo que tinha-se a intenção de se desligar e que usaria a cláusula para isso. E aí o clube fincou o pé e disse que não, ficaria salgado para o próprio jogador, que sairia com um ônus e arranhando assim sua imagem no Barcelona. Não que ele quisesse isso, mas o clube estaria impondo esse arranhão, tá? Ele não quis confusão, não quis polêmica, faz sentido com o Barcelona, que foi o clube que lhe deu tudo e que ele, claro, diga-se de passagem, retribuiu também na mesma moeda. Eu chego lá porque, daqui a pouquinho porque que eu digo que ele retribuiu na mesma moeda. O fator, gente, é que mesmo com tudo isso, né, com todas essas negociações, Messi sai, Messi fica, veio o burofax, tem a vontade dele mesmo de sair e tudo mais, né, nem nesse momento a imprensa foi lá, né, foi buscar investigar mais afinco para trazer qualquer tipo de informação sobre o jogador, inclusive sobre esse contrato. E aí acaba-se toda essa especulação. Messi continua no Barcelona por mais um ano, aquela decisão lá anterior, está jogando essa temporada agora 20, está terminando agora 21, né? Está nas oitavas de final da Champions League, já perderam o primeiro jogo 3-0 para a Juventus, é provável que caia fora na Champions, né? Está 10 pontos atrás do líder lá no Campeonato Espanhol, está em segundo lugar, né? 50-40 a pontuação nesse momento, é verdade, ainda falta mais de 15 rodadas, né, para o campeonato acabar, mas a situação de momento é essa. Então, o que é que acontece? O que chamou a atenção agora nesse momento, imagino eu aqui, né, você tem um jogador que já disse que queria sair. Resolveu então não sair para fazer como o contrato quer, como a cláusula contratual dizia, para que ambas as partes saiam sem prejuízo. Muito bem, é isso que o Messi fez. Sabemos que em junho termina então, né, este contrato. Sabemos também que o Messi estava dando muitas entrevistas, estava conversando, estava sendo mais ativo e de repente, desses últimos meses para cá, ele parou de falar mais. Esse silêncio do Messi já foi apontado, inclusive, por um ex-Barcelona, o nosso eterno Rivaldo, né, como um jogador que não quer mais polemizar com o Barcelona, pelo respeito que tem pelo clube Barcelona, queria jogar, cumprir o seu contrato e sair numa boa. A imprensa está vendo isso aí. E por que é que eu digo que é estranho este contrato, o valor deste contrato ter sido aqui vazado dessa maneira e numa manchete de capa do jornal El Mundo? Porque isso já poderia ter sido feito em outro momento. Se assim o quisessem.
Quem teria repassado essa informação? Certamente um funcionário do clube. Quem teria acesso aos valores contratuais do Messi? Nós não estamos falando do valor contratual de qualquer jogador, de um jogador mediano. Estamos falando dos valores contratuais de um dos jogadores que é apontado como um dos melhores da história. Que ainda, mesmo que não ganhe bola de ouro, é apontado como o melhor do mundo. Capaz de desequilibrar fazendo gols ou não. Aliás, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele foi responsável, mesmo sem fazer gols, na vitória do Barcelona contra o Granada. Num jogo atípico. Totalmente maluco. Né? Então, eu vejo o seguinte, gente. A imprensa espanhola ela não é muito confiável. Ela sabe que é preciso manter a atratividade dos campeonatos. Ela sabe que o nome Messi, a marca Messi, mantém os olhos voltados para a Espanha. Não é só para Barcelona, é para a Espanha. Porque quando você tem o campeonato espanhol, você tem a marca Messi ali nos jogos contra o Granada, nos jogos contra o Real Madrid, nos jogos contra o Atlético de Madrid, o Atlético de Bilbao, enfim. É o Messi em campo. São as manchetes de vários jornais do mundo evidenciando as façanhas que ele é capaz de fazer aos 33 anos de idade ainda. Chamando a atenção para o campeonato espanhol, lançando mais audiência para o campeonato espanhol no mundo inteiro. Elevando a marca campeonato espanhol, elevando a marca Barcelona, elevando a marca do futebol espanhol. Querendo ou não. Uma coisa é um campeonato espanhol com o Messi, outra coisa é o campeonato espanhol sem o Messi. Principalmente depois que o Cristiano Ronaldo foi embora. Parte dessa atratividade foi embora também. Então, já se percebe um movimento de pressionar por meio da imprensa, que eu não confio. A imprensa espanhola, de vez em quando, aliás, a gente já percebe essas rinhas que tem entre jornais que são mais a Madrid e jornais que são mais a Barcelona. Você já observa aí. Só que nesse momento, o intuito é manter o Messi ali. Nem que para isso você consiga uma informação como essa e jogue na capa do jornal. E coloque assim o jogador contra o clube e coloque assim os torcedores contra o jogador e tente colocar a imprensa toda contra o jogador. Quando você faz isso, o que é que você está fazendo? Você está pressionando o jogador. Psicologicamente, a tentativa aqui é fazer com que ele pense mais 50 vezes antes de deixar o Barcelona. Antes de deixar, para que o clube deixe de faturar tanto. Antes de deixar de ser a galinha de ovos de ouro do Campeonato Espanhol. Eu não confio. Há algo muito estranho aí. Pode ter sido só uma investigação jornalística para trazer à tona a informação? Pode. Seria normal que isso acontecesse. Só que eu pergunto, por que não tinha acontecido ainda? Por que veio acontecer há pouco mais de 4 meses do jogador encerrar o seu contrato e ir embora? Provavelmente para um clube inglês ou para um clube francês. Não se sabe ainda, mas esses dois são os mais apontados. Seria o Manchester City, por causa do Guardiola e por causa das possibilidades que o Guardiola traz, e o Paris Saint-Germain, onde o Neymar está, o Mbappé também e outros jogadores, e a possibilidade de investimento. Então aqui eu fico, porque você joga 555 milhões e não diz para o torcedor o que é que o cara traz para o Barcelona. Então aqui eu inicio para vocês um segundo ponto. Vamos lá. Olha aqui, gente. Nesse segundo ponto aqui que eu inicio para vocês, o Globoesporte.com, o GE, no caso, né? Ele trouxe uma matemática aqui, porque são 555 milhões, mas não é assim. Toma aqui 555 milhões, todo ano, faça sol, faça chuva, você vai receber 555 milhões. Não é assim, não. Não é assim, não. E aqui, olha só, são 555 milhões de euros, primeiro, são nas 4 temporadas, algo em torno de 130 milhões que eu falei para vocês. E mesmo assim, isso só acontecerá se o Messi atingir algumas marcas. Vamos lá, ó. Ele tem um salário fixo aí, tá certo? É questão de 60 milhões, em volta de 60 milhões de reais.
Aí tem aquela questão, para ganhar mais 1,5 milhão, tem que jogar 60% das partidas, tem que se classificar para a Liga dos Campeões mais 1,5 milhão, né? Para chegar às oitavas finais quase 1 milhão, para chegar às quartas da Champions 1.400.000, para chegar à semifinal 1.400.000, para chegar à final 1.400.000, se for campeão da Liga dos Campeões 3,5 milhões de euros, né? Se ganhar o Campeonato Espanhol 2.300.000 euros, tá certo? Se jogar até 2020 no Barcelona, se permanecer até 1º de fevereiro de 2020 no Barcelona, mais 66 milhões. Então você tem metas para serem batidas. Fixo é uma parte, a outra parte só vem se você chegar às metas, né? Vamos lá, então, do que é que a gente está falando aí? Ele não ganhou 555 milhões, como afirma o jornal na capa, porque faz entender que ele já tem. Quando você joga na capa isso aí dizendo que o contrato é esse, e olha, o jornal, o El Mundo, ele diz o seguinte: contrato faraônico que arruina o Barcelona. Então o Messi é o responsável por arruinar o Barcelona segundo a capa. Só que o jornal não diz também quanto o Messi já trouxe de recursos para o Barcelona. Então, vamos lá. De acordo com uma reportagem que foi feita, tá certo? Sim, tem uma reportagem do Goal.com fez uma reportagem, e olha só que interessante, gente. Foi ouvido o Mark Menchen, que ele é especialista em economia do futebol. Ele é fundador da 2 Playbook. Olha só, economista, especialista em futebol. E ele fez um cálculo aqui, pessoal, por cima, assim. E ele entende que o Messi pode dar até muito mais recursos, mas por cima ele já prevê aqui que o Messi dá muito mais recursos para o Barcelona do que despesa. Tá certo? Ele coloca aqui, por exemplo, venda de camisas, ele coloca amistosos, por exemplo, a marca Barcelona com o Messi no mundo inteiro, né? Ele leva em consideração todos esses números, tá certo? Os contratos de patrocínio com a Nike, com a Rakuten e com a Beko, que correspondem por 1/3 das receitas do Barcelona. E aí é o seguinte, uma coisa é com o Messi, outra coisa é sem o Messi, essas marcas aí. Tá certo? Isso sem contar com bilheteria, tá certo? 8 de cada 10 camisas, 8 são vendidas por causa do Messi, né? Com o número do Messi, são as camisas do Messi, né? 8 em cada 10 camisas são do Messi, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, a participação e tudo mais. Nesse caso aqui, foi feito, então, um levantamento, e o que ele levanta, né? O Menchen coloca, que é o seguinte, pessoal, o Messi, com tudo, né, levando em consideração tudo, ele traz mais recursos do que despesa para o Barcelona, tá? Lembrando, ele é economista, tá certo? E economista voltado para o mundo esportivo. Muito bem. Isso quer dizer uma parte da história. Vamos para outra parte aqui também, porque não foi só ele. Não estou pegando só uma fonte, tá? O 90 Minutos trouxe também outra matéria bem bacana, tá certo? Assinada aí por Antônio Mota, tá? E a matéria quer saber, olha aqui, ó, quanto o Messi rende aos cofres do Barcelona por temporada, já que aqui foi colocado 555 milhões de euros, como se ele estivesse arruinando o Barça. Vamos lá. Aí aqui, gente, foi colocado como um contrato faraônico. E o que foi visto, o 90 Minutos está dizendo aqui o seguinte, de acordo com estudos do Mark Sirica, tá bom? Ele é sócio fundador, tá certo? Do clube, tá, pessoal? Diretor da Diagonal Inversiones. Também ouviu o José Fabra, que é especialista financeiro, e ouviu também o Ivan Cabeça, né, economista. E esses profissionais aí, pessoal, calcularam, tá certo? Destrincharam toda a receita que o Barcelona recebeu graças a Messi nesses últimos 3 anos, 2017, 18, 19, 20 e tal, né? E aí, presta bem atenção o que é que eles falaram, tá bom? Eles falaram, pessoal, que o camisa 10, ou seja, o Messi, ele custou 383 milhões e meio de euros para o Barcelona. Ele custou isso nesses últimos anos. Só que ele gerou, ou seja, tem recursos que chegaram por causa dele, 619,2 milhões de euros. Portanto, o Messi é responsável por deixar o Barcelona, o Messi sozinho, por deixar o Barcelona no azul, 230 milhões. 230 milhões no azul, 230 milhões em caixa. São 3 especialistas dizendo isso aí.
Além disso, um dos empresários também lembrou que os contratos com os patrocinadores do time têm um preço com Messi e outro sem Messi. Então você, com os patrocinadores, pode receber mais ou menos por causa do Messi. Tá certo? Então esse é um outro ponto aqui que foi colocado. Ah, gente, um absurdo. E aqui assim, para fechar, dizer outra coisa interessante para vocês. Ele tem que ter metas alcançadas para chegar a esses valores aí. Vamos lá. Temporada 2017-2018. O Barcelona saiu nas quartas, ou seja, menos 6,3 milhões para o Messi, desses 525 aí, tá? Temporada 18 e 19, menos 5 milhões de euros, ele deixou de receber, porque não bateu a meta. Tá dentro desses 525 milhões. Temporada 19 e 20, saiu nas quartas, menos 6,3 milhões de euros também. Agora, nessa temporada da Champions, está nas oitavas de final, pode ser que dance o Barcelona nas oitavas de final, porque já perdeu o primeiro jogo por 3-0. E aí, nesse caso, o prejuízo seria de 7,7 milhões de euros para o Messi, ou seja, ele deixaria de receber, né? Tá bom? Isso aí. O espanhol, eu lembro aqui, 2019-2020, esse espanhol foi perdido, o Barcelona não ganhou, então o Messi deixou de receber 2,3 milhões. Ele tem que alcançar essas metas para receber, tá bom? Melhor do mundo, em 2018 foi o Modric, em 2020 foi o Lewandowski. Nesses 2 anos aí, em referência a 17 a 21 agora que a gente está falando, né, ele deixou de receber, nesse caso aí, mais de 1 milhão e 100 mil. Copa do Rei. O Barcelona não ganhou na temporada 18-19 e 19-20, tá certo? A 19-20, inclusive, disputada, a outra temporada está sendo disputada agora, né, nesses dias. Mais de 1 milhão e 100 mil que ele não recebeu também. Então, veja, não é que ele assinou um cheque, é meu, né? Faça gol, não faça gol, seja melhor do mundo ou não seja melhor do mundo, vou estar recebendo isso. Não, ele tem que bater metas. Tem que bater metas para chegar a esses valores aí, tá certo? Então, assim, levando em consideração tudo, o Messi não é responsável por levar o Barcelona à ruína. Pelo contrário, ele é responsável por manter o Barcelona de pé. Apesar da incompetência dos administradores do Barcelona, da diretoria do Barcelona, o Messi é responsável por manter o Barcelona de pé. Como foi dito por 3 especialistas, 235 milhões de euros na conta por causa do Messi. Isso se você levar em consideração o Messi sozinho entre despesas e lucros. Ele deixa o Barcelona no azul, 235 milhões. E aí eu tenho que colocar todos esses outros pontos para vocês, porque me pareceu tendencioso a maneira que estão colocando aí, nivelando por baixo uma discussão que é muito mais hermética. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos por aí. Se você não se inscreveu, inscreva-se aí no nosso canal, tá bom? Tchau, até a próxima!